em especial o Sampaio que tá na Série D junto com outros 2 ou 3, não lembro. O calendário tem do que se queixar, ou vocês acham que deveria ter mais jogos? Tá terrível, porque... Terrível em que sentido? Para mais ou para menos? Terrível ruim a mais, porque o que acontece hoje tradicionalmente, o Campeonato Maranhense acontece de 12 a 14 datas, certo? É o padrão nos últimos anos. E o regulamento que foi aprovado para ser disputado desde o ano passado foi um calendário de 18 datas. Ou seja, é um calendário muito superior ao comum. Isso faz o quê? Faz com que o Campeonato Maranhense ele dure muito mais do que os outros campeonatos. Você pode dar uma olhada, tem vários campeonatos no Brasil que já acabaram. Sim. E o Maranhense ainda não acabou nem a primeira fase. Então, assim, é um campeonato que dura muito, é muito desgastante. Os clubes não têm apoio, tem dificuldades logísticas. O Viana, por exemplo, eu estava conversando com o presidente lá do Viana que veio jogar aqui. Muita dificuldade logística, principalmente, para conseguir pagar hotel, conseguir pagar passagem para os jogadores do time principal que veio para cá, porque a federação não tem esse aporte financeiro para contribuir com essa logística. Então, assim, é um campeonato muito difícil e com tantas datas ele se torna mais difícil ainda. O Sampaio Corrêa ele foi contra esse modelo, só que ele foi voto vencido. Então, a partir do próximo campeonato, a gente já pode disputar a partir de outro modelo, porque você só pode mudar o regulamento de 2 anos. Então, o regulamento que foi aprovado foi aquele, tem que durar 2 anos, já estamos no segundo. Ano que vem a gente já pode mudar. E a ideia é que a gente tenha menos datas. Eu vou te dar um exemplo do ano passado. Ano passado, em junho, a gente ainda estava disputando o Campeonato Maranhense, no meio do Campeonato Brasileiro. Isso prejudicou não só o Sampaio, isso prejudicou o MAC, isso prejudicou todos os outros clubes ali que estavam disputando o Campeonato Brasileiro, que enquanto os outros clubes estavam se preocupando ali só com o brasileiro, um jogo por semana, tendo mais tempo para se preparar, os times maranhenses ainda tinham disputas do campeonato local. Então, o ideal é que você tenha um campeonato com, ao meu ver, 7, 8 datas eu acho muito pouco. Eu acho que não seria legal um torneio tão curto, mas eu acho que pelo menos ali 12 datas no total seria interessante, e principalmente também que o campeonato se organize para terminar antes do início do Campeonato Brasileiro. Mas isso para você não ter essa concomitância. Isso se deve ao quê? Assim, vocês culpam a federação? Não, foram os clubes que decidiram. Assim, claro, a federação ela tem um papel ali na mediação do regulamento, né? Na mediação do regulamento. Acabou aceitando também essa condição dos 18 jogos. Eu acho que deveria ter barrado, porque é insustentável essa quantidade de jogos aqui para o campeonato estadual, hoje, nas condições atuais que a gente tem. Se a gente conseguir mais recursos, conseguir mais apoio... Se tivesse no poder de vocês seriam pró-Ronaldo nessa discussão. Não, porque eu acho que o Ronaldo ele coloca muito pouco. Eu acho que 7, 8 jogos em formato de Copa, eu acho que não é bom, porque o que acontece? Formato de Copa, você às vezes tem time ali que vai jogar 1, 2 jogos e vai ser eliminado. Entendeu? Então você vai ter um time que vai se preparar durante 3 meses, vai jogar 1 jogo, 2 jogos, é muito injusto. Você vê Copa do Brasil, é um jogo só, às vezes você tem um time muito mais qualificado que perde. Então, assim, eu sou a favor de um campeonato que favoreça os times com melhor desempenho. Então, se você tem mais jogos, então mesmo você ali às vezes derrapando um jogo ou outro, tendo alguma dificuldade momentânea, mas você tem tempo de se recuperar. Jogo mata-mata é loucura. E aí entrando ainda nessa questão de gestão, eu vi uma matéria do Imirante citando uma suposta frase do atual presidente, o Sérgio Frota, sobre o projeto de SAF do Sampaio. Esse projeto ele parou, por conta dos últimos episódios do Sampaio, a crise e tal. Agora mesmo que ele vai engatinhar, como é que está nesse momento? Os valores são robustos, que estão as propostas? O que você tem a dizer sobre? A SAF do Sampaio Corrêa foi um dos primeiros clubes no Nordeste que discutiu SAF, foi o Sampaio Bahia, certo? Foi um dos primeiros clubes. Então, juridicamente, a gente conseguiu todas as aprovações dentro do Sampaio Corrêa, aprovação de estatuto,
definir quais seriam os moldes ali da SAF, do Sampaio, certo? Houve muita oposição a isso? Não. Não houve porque todo mundo via como um caminho natural dos clubes no Brasil inteiro trazer mais investimento, trazer mais possibilidade. Então, juridicamente, a SAF do Sampaio está pronta. A gente ali tem algumas questões finais para fazer, mas que é interessante concluir só quando você já tiver fechado com o investidor. Mas toda a parte de aprovações internas, que é o que mais demora, a gente já adiantou. Então já existe um nome, uma empresa assim. Já existe o Sampaio Corrêa SAF já aprovado. Já tem público, já é público. Já é registrado em cartório. A empresa já se sabe quem é a empresa? Não. Vamos lá. Uma coisa é a SAF. Sim. Uma coisa é você criar a SAF, outra coisa é você vender a SAF. Sim. Então hoje a SAF do Sampaio só tem um acionista, que é o próprio Sampaio Corrêa. Então o Sampaio Corrêa ele é dono da própria SAF. A gente ainda não disputa os campeonatos como SAF, porque a questão tributária, a associação ainda é melhor. Então, tributariamente, é melhor você estar como associação do que como SAF. É melhor transformar em SAF só quando o negócio tiver sido concluído. Por isso que a gente ainda não joga como Sampaio Corrêa SAF. Mas nessa parte de venda de SAF, como é que está o processo? Exatamente. O processo, a gente já teve reuniões com diversos grupos, diversas pessoas interessadas, mas que nenhuma negociação foi concluída. A gente já chegou próximo em alguns momentos, mas temos uma grande preocupação em que o grupo que vier seja um grupo que venha para levar o Sampaio para outro patamar. Levar o Sampaio para um patamar de disputa, um patamar de poderio econômico e de estrutural muito melhor do que o que tem hoje. Mas aí vocês têm alguma medida para impedir que, sei lá, de repente o que aconteceu com o Vasco da Gama, e aí eles na justiça conseguiram meio que reverter essa situação. Vocês têm medidas assim para... O que acontece? Essas medidas elas vão ser definidas no acordo a ser firmado. Então, por exemplo, nesse acordo a ser firmado, a ideia é que você tenha um compromisso de investimento anual durante determinado tempo. Ou seja, eu vou te dar um exemplo aqui, olha, eu me comprometo a nos próximos 10 anos investir pelo menos tantos milhões aqui no elenco do Sampaio Corrêa, sendo tantos por cento para infraestrutura e tantos por cento para contratação de elenco. Então, assim, eu não tenho como dizer, por exemplo, se esse dinheiro vai ser bem gasto, se vão escolher os melhores atletas, se não vão, mas eu tenho como firmar alguns compromissos de ordem financeira que tornem viável que se monte um time competitivo. Porque hoje, um clube tendo essa possibilidade, ele consegue montar elencos mais fortes. Você vê aí vários exemplos que a gente tem no Brasil. Sim. Para encerrar essa primeira parte, né, a gente falando aqui de gerência, Sampaio, uma pergunta que chegou pra gente lá no Instagram. Hoje o Sampaio tem algum clube no Maranhão assim? A gente sabe que historicamente o motoclube teve aquela historicidade de rival e tudo. Nosso maior rival é o motoclube. Atualmente vocês consideram sendo o maior rival? É nosso maior rival, é o motoclube. Mesmo eles ainda numa crise ainda mais... porque o que acontece? Eu acredito que o rival do primeiro lugar sempre é o segundo lugar. Então, dentro do estado, se você considerar os títulos estaduais, o segundo lugar é o motoclube. Mesmo você tendo clubes fortes aí, como o MAC, que tem formado bons elencos, o Imperatriz, que tá com um bom elenco esse ano, tá disputando bem. Você tem aí o Pinheiro, você tem o Cordino, você tem vários clubes bons em todo o estado, mas o segundo lugar é o motoclube. Então, ao meu ver, ele continua sendo nosso maior rival. Tem uma pergunta no chat, o que... Ela tá sem microfone ali, mas ela falou que o Sampaio já é SAF há 2 anos, mas que tá perguntando se ainda não encontrou ninguém para livrar o Sampaio desse tormento, né? Eu acredito que eu tô falando um nome mais, né? É Diego Rocha. Muito obrigado, Diego Rocha, pelo comentário. A questão é a seguinte, não adianta a gente fazer a SAF de qualquer forma, entende? Então, alguns grupos que chegaram a conversar, as conversas chegaram a avançar, só que a gente não viu, nesses grupos até agora, um grupo com capacidade e vontade, principalmente. Porque às vezes o grupo tem capacidade, mas
Tem estrangeiros aí envolvidos? Tem. Os estrangeiros, eles gostam, eles têm investido no futebol do Brasil. Cada movimentação que acontece em relação às SAFs é uma movimentação que às vezes aproxima ou afasta esses estrangeiros, como, por exemplo, toda essa questão que aconteceu com o Vasco, que vendeu e depois a justiça foi lá e mandou de volta pro clube e virou essa bagunça. Deixa os investidores ali um pouco apreensivos, certo? Mas a grande ideia é que a gente consiga um investidor que traga efetivamente essa proposta de crescimento do Sampaio Corrêa, colocar o Sampaio Corrêa em outro patamar. Não adianta a gente fazer um negócio. Sérgio Frota está há muito tempo no Sampaio para deixar o clube nas mãos de algum grupo que não tenha um compromisso, não só um compromisso verbal, mas um compromisso escrito e com condições que possam fazer o clube avançar e chegar no outro patamar de estrutura.